Olá, turminha do JB, tudo certo com vocês? Então, lembra que ontem a gente começou a falar sobre as abelhas, né? Para o nosso projeto de sustentabilidade. A gente vai ver mais algumas informações sobre as abelhinhas na aula de hoje. Vamos precisar do nosso caderno, do nosso estojo. E a prof já vai dar algumas dicas para o que vai estar na nossa live ao vivo de hoje, certo? Então, começando. Lembram daquela aula que a prof falou sobre as estações do ano? Pois é, que algumas atitudes nossas, como seres humanos, afetam as estações, o tempo. E isso causa mudanças de temperatura, por exemplo. O verão a gente sabe que é bem quente, né? Então, dependendo do que acontece, do que a gente faz, das nossas atitudes, ele pode ser quente além da conta, ser mais quente do que ele tem que ser. Assim como no inverno, que é a estação fria, dependendo do que a gente faz, se a gente polui muito o meio ambiente, o inverno pode ficar quente. E aí aquelas plantas que precisam do frio, aqueles bichinhos que precisam do frio, vão se ver numa situação ruim, porque eles precisavam do frio. E a gente fez alguma coisa que mudou o inverno. Mas a gente está aqui para aprender a ter atitudes que não deixem isso acontecer, não é verdade? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A prof falou ontem que as abelhas são muito importantes para a gente manter o equilíbrio da vida no planeta, lembram? Porque muitos bichinhos precisam das plantas para comer. Esses bichinhos que precisam das plantas para comer, às vezes servem de alimento para bichos maiores que comem carne. E assim por diante, nós seres humanos precisamos das árvores, das plantas, porque elas produzem o oxigênio para a gente respirar, não é verdade? Então, por isso que a gente precisa sempre ter muito cuidado para não ter atitudes que vão prejudicar as abelhas, que são talvez o bichinho mais importante para a existência de vida no nosso planeta. O que pode afetar as abelhas? Ontem a gente já falou sobre os venenos, os inseticidas usados nas plantações, porque eles podem fazer com que as abelhas vão embora daquele local, porque se elas ficarem ali, elas vão acabar morrendo, certo? Então, naquele local vai ficar sem polinizadores, sem os bichinhos que vão lá nas plantinhas para fazer elas se multiplicarem, para fazer uma plantinha virar muitas plantinhas, certo? E fazer algumas árvores que dão frutas precisam dos bichinhos para ir lá na florzinha fazer a polinização e nascer o fruto que a gente come, que os animais comem, os passarinhos, bichinhos que se alimentam de frutas, certo? E isso tudo é o ciclo da vida, em que uma ação aqui pode prejudicar alguma coisa quando o ciclo estiver fazendo assim, certo? Entendem, né? Então, a prof trouxe um exemplo aqui para vocês. O que é polinizar? As plantinhas estão lá, tá vendo? Elas têm um cheirinho, né? Esse cheirinho da planta não é para nós, a gente adora, eu adoro o cheiro das flores, mas ele serve para atrair as abelhinhas, porque aí elas se alimentam do açúcar que tem nas plantas, das vitaminas que tem aqui nas plantinhas. Estão vendo, ó? Aqui dentro tem um buraquinho, né? Aqui dentro tem o pólen, tem um líquido que se chama néctar, que é docinho para as abelhas, que ele atrai. A abelhinha tá lá voando, 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 sentiu o cheirinho da flor. Ah, eu preciso desse açúcar para me alimentar. Eu preciso levar o néctar para fazer o mel. Eu vou chegar lá nessa plantinha. Aí ela foi numa plantinha, depois ela foi na outra florzinha, na outra florzinha, e assim ela tá espalhando o pólen. Deixa a prof ver se ela consegue pegar um pólen. Estão vendo aqui, ó? É bem pequenininho, ó. Estão vendo esses pontinhos amarelos?
Isso é o pólen. É a sementinha, como se fosse a sementinha dessa flor. E quando a abelhinha leva um grãozinho desse pólen para outro lugarzinho, ela tá polinizando, ela tá fazendo com que essa plantinha se multiplique, com que uma vire muitas. Assim acontece com as frutas, acontece com as árvores. Então aquele cheirinho gostoso que a gente sente não é para nós. As plantinhas, elas têm esse cheirinho porque elas precisam que as abelhas vão nelas. E se mudou o clima? E se essa plantinha, que precisa de sol, luz e calor, começou a não receber sol, luz e calor porque a gente fez mudar o clima? Ou alguma plantinha do inverno que precisa do frio, que não gosta de calor, mas o inverno ficou muito quente porque o ser humano produziu muita fumaça, produziu muito lixo e acabou fazendo com que a Terra ficasse mais quente do que ela é de verdade na época do inverno. Quando isso acontece, as florzinhas não aparecem. E se as florzinhas não aparecem? Lembra do que a prof falou? Por que as abelhas precisam das plantas? Porque é dali que elas tiram o seu alimento. É dali que as abelhas pegam o que elas precisam para produzir o mel, para ter energia, para produzir a cerinha que elas vão fazer a casinha. Lembra que nós fizemos a colmeia da abelha ontem, as casinhas? É assim, elas precisam do que está dentro das plantinhas para viverem. E se não tiver plantas, não tem alimento para as abelhas. Se não tiver alimento para as abelhas, elas vão embora para outro lugar. E se elas não estiverem ali, elas não vão polinizar as plantas e assim nós vamos ficar, num círculo que vai levar a não existir mais vida naquele local, porque não vai. Se não tem abelhas, não tem flores. Se não tem flores, não tem abelhas. Entenderam como é que funciona? Um precisa do outro, o ciclo da vida. Se a gente desequilibrar esse ciclo, a vida não resiste, certo? Então agora quero que vocês expliquem para o seu papai, para sua mamãe, para sua família o que vocês entenderam sobre essa explicação da prof, se ficou claro. Se tem alguma dúvida, mandem no fórum, mandem na agendinha, tá bom? Agora a gente vai passar para uma atividade. A gente vai ajudar a abelhinha a levar o pólen da florzinha lá pra colmeia dela, lá pra casinha dela, certo? Então peguem seu caderno de aula, lápis de escrever e borracha, lápis de cor, seu estojo e seu material, tá bom? Então nós vamos colocar a data de hoje, que é o dia 15, o número 1 e o número 5 do mês de abril, que é o número 0 e o número 4 de 2020. Lembra que ontem a prof mandou lá no material de apoio da aulinha os números de 1 a 20? Então, vocês podem consultar lá, tá bom? Número 1, número 5, número 0, número 4, número 2, número 0, número 2 e número 0. Muito bem. Então, temos a folhinha do nosso caderno com a data, certo? O que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer uma abelhinha aqui. A prof não sabe desenhar muito bem. Eu tenho certeza que vocês vão desenhar muito melhor. As anteninhas, vocês sabiam que as abelhas se comunicam pelas anteninhas delas? É como se fosse um telefone. Elas se conversam pelas anteninhas. As listas das abelhinhas e as asas, né? Vocês sabiam que as abelhas desafiam as leis da aviação? Todo mundo diz que elas têm asas muito pequenas para o tamanho do seu corpinho, que elas jamais poderiam voar. Mas as abelhas são bichinhos extraordinários. Mesmo assim, elas conseguem voar.
Que incrível, não é? E aí a gente vai fazer uma colmeia. Como é que a gente vai fazer uma colmeia? Vamos começar com uma bolinha. E aí a gente vai ir aumentando essa bolinha, ó, para os lados. Cada vez um pouquinho maior. Cada um desenhando do seu jeitinho, certo? Muito bem. E uma abertura para ela entrar. Agora, essa abelhinha tá com caminho livre, certo? Vocês vão fazer essa abelhinha. Depois, vamos fazer outra abelhinha embaixo. Muito bem. Vamos fazer outra abelhinha. Ai, eu tenho certeza que os desenhos de vocês vão ficar muito melhores do que da prof. Mas não tem problema, cada um desenha da sua maneira, certo? Muito bem, vamos fazer outra casinha para essa abelha. Estão vendo como é que a prof faz com a caneta? Vocês façam a casinha da abelha do jeitinho que vocês conseguirem, tá bom? Essa abelhinha vai ter obstáculos no seu caminho. A gente vai colocar algumas flores no caminho dessa abelhinha. Ela vai ter que superar esses obstáculos para chegar lá na casinha dela. Se precisar da ajuda de um membro da família para fazer esse desenho, não tem problema. Peçam ajuda, tá? Elas têm que ficar uma flor do lado da abelha, outra um pouquinho mais para cima, outra um pouquinho mais para baixo e finalmente mais uma. Muito bem. Agora vamos fazer mais uma abelhinha. Que cor é as abelhas? Quem sabe que cor é? Que cor é as listrinhas da abelha? E que cor é o corpinho da abelha? Ah, eu quero ver depois, bem pintadinho, nas fotos que vocês vão enviar, tá bom? Se vocês sabem qual é a cor das abelhas. Vamos fazer outra casinha, outra colmeia. Muito bem. Lembrando que o desenho a gente faz com lápis de escrever, certo? A prof tá fazendo de caneta, porque para vocês enxergarem bem. Agora vamos fazer folhas no caminho dessa abelhinha aqui, tá bom? Muitas folhas. E agora a gente tem que ajudar essa abelhinha a chegar do outro lado da colmeia. Essa aqui tá fácil, né? É só ela ir. Essa aqui a gente vai ter que desviar das flores. Então, a gente vai fazendo esse movimento, certo? E essa aqui tem que desviar das folhas. Então, ela vai fazer assim, ó. Tá vendo? Um zigue-zague. Para desviar das folhas e chegar na sua casinha, certo? Agora eu quero que todo mundo pense qual é a primeira letra da casinha da abelha. Colmeia, colmeia. Qual é a primeira letra da casinha da abelha? E vocês vão colocar essa letra aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade da aulinha de hoje. Pintem as abelhinhas, pintem as flores, as folhas, a colmeia da abelha. Reflitam sobre o que a gente pode fazer para cuidar das abelhas, porque elas cuidam de nós, certo? O trabalho delas é muito importante para que a gente mantenha a nossa vida. Eu vou deixar como complemento para os estudos de vocês
algum documentário, alguns vídeos sobre a casinha das abelhas, como elas vivem, como é a organização da vida das abelhinhas, certo? Hoje vamos ter aula de inglês também, vai estar anexado nos recursos dessa atividade e a prof espera vocês na live. Para a live de hoje, eu preciso, se tiver alguma folhinha para reaproveitar, levem, se não, pode pegar uma folhinha do caderno, a metade de uma folha, tá? A gente vai precisar da metade de uma folha. Vamos precisar também, quem tiver régua ou algum material, não precisa, vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente pode pegar, por exemplo, um livro, tá? Para fazer uma linha, a gente pode usar ele como régua. Então, qualquer coisa que vocês tenham, que tenha um lado reto, tragam para a aulinha, tá bom? Quem tiver régua melhor, mas pode ser qualquer coisa. A gente pode usar um lápis de cor para isso que a gente vai fazer, tá? Seu estojo, sua folha, lápis de escrever, lápis de cor e retalhinhos de folhinhas que vocês tiverem, certo? Então tá, espero vocês na nossa live. Hoje é dia do brinquedo. Quero ver os brinquedos que vocês vão trazer para assistir nossa aula. Abraços e beijinhos de longinho. A prof tá com muita saudade de vocês, de abraçar e de beijá-los, tá bom? Até a hora da nossa live.